Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, estes minutinhos que todos nós nos dedicamos a abrir as portas da nossa alma para acolher um ensinamento do Evangelho, estes minutinhos preciosos que nós colocamos o nosso coração elevado a Jesus, rogando ao nosso divino amigo que sejamos preenchidos com todo o teu amor, com toda a tua paz e com toda a tua serenidade. E lembremos que nós estamos em uma semana muito especial. Estamos na semana de dedicação aqui a refletir essa prece dominical, os trechos dela. Então, estamos seguindo aí o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3 deste capítulo, o qual se chama Oração Dominical. Gosto sempre de lembrar que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo já traz para nós uma separação dos trechos da prece dominical e nós estamos sendo fiéis a essa separação dele, e embaixo de cada trecho o próprio Evangelho segundo o Espiritismo já compartilha com nós um ensinamento, uma compreensão, um entendimento sobre aquele trecho para que possamos melhor compreender a oração dominical. Realmente é muito especial para todos nós, porque por vezes, equivocadamente, a gente olha só a forma da prece e a gente acaba achando que ela é pequenina ou que ela seja simples, até de fácil decorar ela. Contudo, se nós olharmos e a partir desses dias de reflexão, nós compreenderemos que ela pode até ser simples na sua forma. Contudo, ela possui um fundo moral grandioso para todos nós. E que além de ser soada apenas com as palavras, ela tem que ser sentida com o coração, para a gente sentir a grandeza moral da prece dominical. E bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos dedicar a nossa reflexão inspirados no terceiro trecho dessa prece, que é quando Jesus nos diz: venha a nós o teu reino. E para a gente entender o que Jesus quis compartilhar conosco quando nos ensinando a rogar para a vinda do reino de Deus, eu gostaria de trazer aqui uma história para melhor elucidar para todos nós. A cada dia eu já estou trazendo uma história, um exemplo, um conto, porque é muito interessante quando a gente tem uma historinha para explicar para a gente o conceito da nossa reflexão aqui. Fica até melhor para a gente entender. E bom, vamos trazer novamente uma história da nossa querida benfeitora Meimei, e essa história foi psicografada por Chico Xavier. E o conto da nossa querida benfeitora Meimei se chama Algo Mais. E ela vai narrar pra gente que havia um crente, um homem, que era muito ligado à bondade divina. Ele era muito devoto e ele se dedicava a compreender um pouco mais qual que seria o propósito da providência divina. Então, certa feita, ele estava com essa dúvida, querendo entender quais que são os propósitos de Deus, qual que é o propósito da providência divina? E ele, buscando compreender e ter a resposta dessas questões, ele saiu para caminhar no campo. E lá, caminhando no campo, ele se depara com o vento. E quando ele se depara com o vento lhe diz o seguinte: Deus quis que eu ajudasse as sementeiras e varresse também o caminho. Porém, eu também gosto muito de cantar, embalando as criancinhas e os doentes. E o homem ouviu quietinho aquela ponderação do vento e continuou o seu caminho. Mais à frente, ele encontrou com a pequenina flor, que virou-se para ele e disse o seguinte: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, eu também produzo o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. E o homem ouviu novamente, silencioso, aquela flor.
Seguindo o caminho, ele se encontra com uma árvore robusta e muito grande, com uma copa bem cheia. E esta árvore vira-se para ele e diz o seguinte: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. E o homem, ouvindo aquelas ponderações na natureza, continua o teu caminho. E ele vai e retorna para sua casa. Chegando em casa, ele coloca em sua mesa um pedaço de barro e começa ali a modelar aquele pedacinho de barro. É quando o barro vira-se para ele e diz o seguinte: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas, contudo, eu também obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, às telhas e a vasos. E neste momento, a benfeitora Meimei encerra a história dizendo para nós o seguinte: então, o devoto regressou e começou a compreender que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros sempre mais e realizar cada dia algo a mais do que já seja justo fazer. Queridos amigos e amigas, quis compartilhar para nós essa história para percebermos que a edificação do reino de Deus, ela não fica apenas nas palavras, mas ela vem nos convidar à ação. Quando Jesus diz assim para nós, nos ensinando a orar, para que possamos soar: venha a nós o vosso reino, Cristo está nos dizendo que para convidar o reino de Deus, para alcançar, para desejar o reino de Deus, não basta as palavras, a gente precisa fazer algo a mais. Ou seja, não basta rogar a vinda do reino de Deus, a gente precisa fazer algo a mais, como na nossa história. O vento, a missão dele, que a providência divina destinou a ele, era varrer o caminho e ajudar as sementeiras. Contudo, o vento disse: olha, mas eu gosto de fazer a mais e cantar para as criancinhas e para o doente. Vejamos também na história o exemplo da flor, que a providência divina destinou a ela a missão de ajudar o fruto, conceder o fruto. E a flor diz: mas eu faço sempre a mais, eu destino o aroma nos lugares mais impuros da terra. Então vejamos que, por mais que a gente rogue o reino de Deus, que essa é a nossa parcela, olha, rogar o reino de Deus, a gente precisa fazer algo a mais, a gente precisa ajudar nessa construção do reino de Deus. Lembremos sempre de Jesus. Durante toda a sua jornada aqui na terra, Cristo falou da necessidade da construção do reino de Deus, primeiramente em nosso coração. E Jesus não só falou, não só ensinou isso, mas ele viveu e concedeu a todos nós ferramentas para que possamos construir o reino de Deus. Jesus fez a mais por todos nós. E Cristo diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao reino de Deus senão por mim. Então, se nós almejamos o reino de Deus, nós temos que seguir o caminho, a verdade e a vida, que é todo o ministério de amor de Jesus. E lembremos que o reino de Deus, ele é primeiro construído no nosso coração. Porque para a gente alcançar algo e sentir algo, a gente precisa primeiro ter isso dentro de nós. Vou exemplificar para a gente. Como que a gente vai querer sentir o amor se a gente só nutre o ódio no nosso coração? Como que a gente vai sentir a paz do reino de Deus se a gente só nutre o rancor? Como que a gente vai desejar a serenidade e a felicidade eterna se a gente insiste em alimentar a impaciência, a raiva e a falta de perdão para com o próximo? Então vejamos que a construção do reino de Deus é um passo que a gente dá todos os dias, construindo primeiro no nosso coração, porque Jesus nos diz:
Ninguém pode conceder ao outro aquilo que ainda não tem dentro do seu coração. Ou seja, se nós almejamos cooperar com a obra divina, chegar ao reino da felicidade eterna, da paz e da serenidade, nós precisamos primeiro adquirir isso no nosso coração, para que a gente possa compartilhar isso com o nosso próximo também. Então, todos nós, pequeninos ainda, aprendizes, se nós almejamos o reino de Deus, que é o reino da felicidade eterna, da verdadeira felicidade, não é felicidade passageira aqui da terra, não. É a felicidade eterna, da paz de consciência, da serenidade no coração, da calma e do amor, da harmonia. Nós temos que começar fazendo a nossa parte. Novamente, se almejamos o reino de Deus, se almejamos evoluir, progredir para alcançar o reino de Deus, nós temos que começar com a construção dele no nosso coração. Se a gente almeja o amor ágape, comecemos a cultivá-lo dentro de nós. Se nós almejamos a paz, a serenidade e a calma, começamos nos esforçando para ser mais serenos, mais pacientes e mais calmos. Se nós desejamos a paz de consciência, nos esforcemos para extirpar os nossos vícios morais. O reino de Deus começa no nosso coração. Jesus nos ensina claramente a rogar para que o reino de Deus venha até nós. Mas Cristo, antes de tudo, nos disse que a gente precisa fazer a nossa parte para alcançar o reino do nosso amado Pai. Então, olhando aí a nossa historinha, levando esse ensino dessa reflexão de hoje, lembremos hoje e sempre, façamos sempre a mais. Todos nós podemos fazer mais. Se a gente pode fazer algo, se a gente pode amparar, se a gente pode exercer a caridade, olhemos o que mais que a gente pode fazer, o que mais que a gente pode ajudar. A gente sempre pode fazer mais em cooperação para a construção do reino de Deus. Queridos amigos e amigas, essa é a nossa mensagem de hoje. Eu convido a todos para estarmos aqui amanhã, às 7h30, dando sequência aí na nossa reflexão da oração dominical. Agradeço a todos a paciência e o carinho em estarem aqui compartilhando e ouvindo conosco as nossas reflexões diárias. Fiquem em paz. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.